Boa noite, meu nome é Aline Feller e eu vim ensinar na nossa terceira aula os comandos básicos de cópia, espelho e offset e o rotação e mover. São comandos básicos usados em todos os desenhos. É quase que impossível tu fazer um desenho e não usar algum desses comandos, e a grande maioria deles. Então eu vou começar a mostrar. Esse desenho que vocês estão vendo aqui no fundo é um projeto que eu tenho de fazer aqui na minha casa. Então, um dia eu pretendo deixar minha casa dessa forma. É só para vocês verem algumas coisas que eu fiz. E claro, não está pronto o desenho. Isso aqui é só um esboço do que eu quero fazer. Ainda estou verificando algumas coisas. Porém, aqui tem elementos que a gente pode usar. Supondo que tem um vaso aqui e eu quisesse copiar esse vaso para outro lugar. Tipo, eu tenho que colocar um segundo dele aqui do lado. Como é que eu faria? Eu viria nesse comando que é o cópia, que é embaixo da borracha, selecionaria ele. Então, como ele diz aqui, selecione o objeto, eu selecionaria todo o desenho. Caso eu selecionasse algo que eu não quero, eu apertaria Shift e clicaria sobre aquilo que eu não quero que fique selecionado. Então, selecionando só o vaso, eu dou Enter e seleciono um ponto como referência. Nesse caso, eu vou selecionar o centro. Dou um F8 para ele puxar em linha reta. E então eu posso dar uma medida ou simplesmente clicar no segundo ponto. Neste caso, eu vou dar uma medida de 650. Então, 650 com o direcional do mouse, Enter. Observem que deste centro a este centro eu tenho 650. Assim que funciona o comando copy. Bom, agora eu vou ensinar como utilizar o comando offset. Deixa eu ver como é que eu posso utilizar ele. Aqui. Não, eu vou mostrar ele bem na prática. Supondo que eu saiba que supondo não, eu sei, né? O comprimento da minha casa. Então, eu vou fazer, tipo, eu tenho uma sala que é de 5 metros por 6 metros. Opa, esqueci um zero. De 5 metros por 6 metros. E eu preciso da espessura da parede. Não preciso colocar aqui, tijolo tem 200, aí mais 6 metros para cima. Não precisa ser tão trabalhoso assim. A gente pode vir nesse comando, que fica, é o quarto comando, de baixo para cima, de cima para baixo, que é o offset. Clica nele e ele pede aqui embaixo que a gente determine uma distância. Então, a gente vai dizer que a gente quer um objeto a 200 milímetros, uma distância de 200. Enter, clica sobre uma linha e direciona, sendo que a linha é o meu eixo central, para cima dela ou para baixo. E assim a gente pode fechar também todo o nosso desenho e fazer uma parede, tipo o perfil de uma parede. O que o offset faz? Ele cria linhas paralelas a uma referência com uma distância determinada. Ou seja, quando eu clicar aqui, eu vou determinar a distância que eu quero, e quando eu
confirmar essa distância com Enter, eu posso selecionar um objeto e criar um outro objeto igual a uma distância x. Eu vou mostrar isso como funciona com um círculo, que às vezes é mais claro. Então eu vou clicar no círculo, de Enter, eu vou botar de 1000, porque eu estou trabalhando numa escala muito grande. Eu quero fazer um círculo com, deixa eu pensar aqui só um pouquinho. Se eu tenho 1 metro, bom, eu quero criar um outro círculo interno que tenha 250 de diferença entre essa linha para dentro. Então eu venho no offset, determino 250, Enter, seleciono e como eu quero para dentro, eu posiciono o mouse para dentro e clico Enter. Quando a gente vem aqui no comando linear de um ponto ao outro, eu tenho 250. É assim que esse comando funciona. Ele repete um perfil paralelo em todo o seu sentido a uma medida determinada. Bom, agora eu vou mostrar o comando espelho. Eu vou utilizar esse desenho para mostrar, porque ele tem bastante detalhes que vão mostrar claramente como é que se usa o comando espelho. É um comando bem simples de se usar. Eu vou só definir uma distância. Eu vou definir a distância de 100 aqui. 100 é muito pouco. Vou definir mais mesmo. Definir a distância de 1 metro. Não esquecendo que o AutoCAD ele não é em metro, ele é em milímetro. Então você ou reconfigura isso, ou você aprende a trabalhar em milímetro. Ou faz uma proporção, né? 1 a 1 metro. Daí eles dizem que isso é escala. Bom, eu quero definir isso como um centro, porque o mirror ele vai fazer um espelho a partir de um centro. Eu posso usar essa linha como centro também. Então, eu só defini esse centro para ficar mais claro. Bom, o mirror é o terceiro comando, que é o espelho. Quando a gente clica sobre ele pede que a gente selecione o objeto. Então, eu vou selecionar o objeto que eu vou espelhar. Vou dar um Enter. E vou determinar o início do meu centro e o final do meu centro. E aí ele pergunta se eu quero apagar o objeto anterior ou não. Neste caso eu vou dizer não, então N, Enter. Então eu tenho o objeto original e o objeto espelhado. Observem que antes a minha escada estava do lado esquerdo, agora ela está do lado direito. Então ele simplesmente espelha todo o objeto. Caso eu quisesse espelhar, mas sem criar um novo objeto, eu poderia selecionar o objeto, clicar sobre o comando de espelho, mirror, determinar uma linha central, e aqui eu diria que eu quero apagar o objeto anterior. Então eu clicaria Y, Enter. E ele ia me espelhar e apagar o objeto anterior. Esse é o comando de espelho do AutoCAD, bem simples de usar e muito funcional. Porque se tu fez vamos supor que tu tem uma peça mecânica. Aqui nesse caso eu estou criando um loteamento, né? Que eu sei que muita gente é da área da civil, né? Então eu estou criando um loteamento. Todas as casas são iguais. Eu não posso simplesmente de uma rua para outra dar um mirror ou fazer um comando copy. Ou se eu vou espelhar, né? Dar um mirror. Vamos olhar o nosso próximo comando, que vai ser o move. O move é muito parecido com cópia. Eu vou mostrar aqui que nem eu quero mover
esse desenho, não quero copiar, eu quero mover esse personagem para o meu hall de entrada. Isso aqui eu fiz um corte e seria aqui só as rodas do carro. Aqui seria então a garagem e eu quero mover minha boneca para dentro da garagem. Como é que eu faço? Eu vou utilizar esse comando, o move, que está 2, 3, 4, 5, 6 abaixo da borracha, aonde eu clico nele, seleciono o objeto, dou um enter, clico sobre um ponto de referência e posiciono esse ponto de referência onde eu quiser, né? Tipo, eu quero colocar aqui no cantinho, então eu vou tirar o F8 para ele poder vir em ângulo. Posiciono ele e clico. Observem que o meu objeto de lá sumiu, então eu movi ele para cá. O último comando que eu vou mostrar dessa videoaula é o rotação, que fica geralmente embaixo do comando move. Eu vou mostrar ele com esse boneco e depois vou demonstrar vou demonstrar melhor como utilizar, como visualizar a função dele. Bom, o nome já diz tudo, ele rotaciona. Então quando eu clico sobre ele, eu vou selecionar o objeto, dar enter, clicar em um ponto de referência e ele, começa a me girar. Então eu posso determinar que eu quero girar ele a 90 graus. Então eu digito 90, enter. E ele vai girar a 90. Se eu não quero que ele gire para baixo, como ele girou aqui, eu dou um Ctrl Z, seleciono, clico em rotacionar, clico sobre o objeto. Como eu digitei 90 e ele veio para baixo, eu vou digitar menos 90 e ele vai ir para cima. Bom, uma forma bem simples de entender o comando é criando duas linhas retas e pegando o comando de dimensão angular e clicando sobre um ponto e sobre o outro. Vou mudar aqui o tamanho dessa cota, o valor do texto. Eu vou botar de 150, ok, só pra gente ver o texto. E vou usar o comando de rotação. Então eu vou clicar nele, vou clicar sobre o produto que eu quero rotacionar, enter, clicar sobre o ponto de referência, observem que ele está rotacionando, e vou digitar 45. Observe que ele me fez, no caso, 45 pro outro lado, né? Mas eu tenho um ângulo de 45. Se eu der um Ctrl Z, selecionar a linha de rotação, clicar no comando de rotação, clicar no ponto e digitar menos 40, eu vou botar menos 48 e enter. Eu vou pegar aqui de novo o comando, né? Ele me tirou aqui 48. Então, se eu clicar aqui, e mostrar o comando de 48, eu vou ter o meu comando aqui. O que ele faz? Eu tenho uma referência e ele vai sempre trabalhar a partir dessa referência. Como eu disse que eu queria 48, ele trouxe daqui para cá 48 graus. Ou daqui para cá 45 graus. No caso da direita para a esquerda, naquela hora ele fez 45 graus. Ou da esquerda para a direita, quando eu digitei 48, ele fez. Só porém, o AutoCAD ele trabalha com eixos, então ele pode inverter. Cada vez que tu abre um programa, uma folha diferente
conforme tu estiver trabalhando com os teus norte e sul, ele pode inverter isso. Nem sempre, quando tu digitar menos 48, tu vai vir para cá. Às vezes tu digita menos 48 e tu vai para outro sentido. Então, esse é o único detalhe que a gente tem que cuidar dentro do Solid. Dentro do AutoCAD, foi mal. Só mais uma coisinha. Quando a gente clicar aqui no A do AutoCAD e a gente vir em configurações da página, a gente pode... Tem várias propriedades aqui, como vocês podem ver, mas a gente pode vir em unidades e controle de coordenadas. Quando a gente clica aqui, a gente sempre predetermina a direção do nosso ângulo. A gente pode determinar se a gente vai trabalhar com ângulos, minutos e segundos, né? Com grades, com radianos. Eu gosto de deixar no primeiro, é o mais usado. E a gente pode determinar com qual unidade a gente quer trabalhar o AutoCAD. Neste caso, eu gosto de trabalhar com milímetros, mas tem gente que prefere trabalhar com metros, né? Principalmente quem é da área da civil, trabalha aqui com metros. Quando a gente faz essa pré-determinação, a gente não vai ter mais aquele problema de abrir um arquivo e digitar menos 45 e não saber para que lado ele vai girar. Então a gente pode vir aqui, dar um direcional nele e decidir se a gente quer sempre para o norte, sempre para o oeste, sempre para o sul, ou escolher outra coordenada. Então, ok. A nossa videoaula termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste tutorial e peço que vocês me ajudem a compartilhar o canal, dando um joinha, dando um curtir. Se vocês quiserem compartilhar em uma rede social de vocês, eu vou ficar muito feliz, porque isso gera mais acessos nos meus vídeos. E espero vocês na próxima videoaula.